Chegamos, turma! Terça-feira aqui no Gazeta Esportiva, o programa tá no ar e hoje comigo nessa bancada, ele que está muito revigorado das férias. Do Mesa Redonda domingo, vocês já viram, né? Baterias Osmar recarregadas. Garrafa, tá que tá. Olha como tá queimado. É da minha cor, hein, Garrafa? Ficou na airfryer muito tempo. Muito bom, Osmar Garrafa tá de volta aqui ao Gazeta Esportiva e o maior vascaíno da terra, Júlio Pai. Tamo junto. O menino é bom, hein? Ah, mas eu também tô queimadinha, ó. Sei, a marquinha. Olha aqui minha marquinha, gente. Que é isso. Vamos olhar, porque só tem marquinha essa época do ano, daqui a pouco já passa. Gente, e olha, hoje o debate vai ser quente. Tem tudo sobre os bastidores do Corinthians com o Thiago Salazar, direto do Parque São Jorge. Nossa, ontem teve a votação do impeachment, que acho que ainda não acabou. Ah, não, ele não tá no Parque São Jorge, ele tá aqui, não é isso? É aqui, ele tá aqui em casa. Não. É, tá na Gazeta, não é? Que isso? Onde ele tá? Até vou tá no Parque São Jorge? É. Ali é o Parque São Jorge, é no Parque São Jorge. Boa! Olha lá. Ó, achei que tava na Avenida Paulista. Não, ali, ó, Condessa. É esse horário Thiago ali. Salazar, ó o trânsito Exato. ali, tudo parado. Beleza, daqui a pouquinho o Salazar conta pra gente tudo o que aconteceu ontem na votação do se teve, não teve impeachment, não teve, né, por enquanto. E pra falar do Palmeiras, Marina Buffon tá lá na academia de futebol com o planejamento do Verdão pro primeiro clássico do ano. Boa, Má! Tem o empate também do São Paulo na estreia do Paulistão. Alex Miller acertou o placar dele. E novidades sobre o futuro do craque Neymar. Tava muito bom para ser verdade. Agora parece que entrou um intermediário na parada. Outro time. É. Você vai saber isso daqui a pouquinho. Antes, dicas. Legal, galerinha, aí a gente tá de volta e hoje é aniversário! Aniversário do nosso estagiário Caetano Fernandes! Põe a foto do Caetano! Diz aniversário! O Caetano! Terror da festa da filha! Calma, Michel! Pensa que eu não sei! Opa, também tá ligado na movimentação? Deixa isso pra lá! 21 aninhos de vida, 21 aninhos de idade, e você sabe que as coisas chegam até o Caetano. É verdade. O Caetano não tem nem que fazer muito Não, esforço. eu vi. Né? Eu Você tava viu? lá, Você eu viu? vi. Eu fiquei sabendo. O mundo ficou sabendo. Caetano, A gente querido, tentou ajudar, parabéns mas- pra você. É muito bom ter você na nossa equipe aqui do esporte, viu? Terá um belíssimo futuro pela frente. Olha, atualização sobre o futuro do Neymar. Vem comigo. Eu vou sentar até pra falar sobre o Neymar, porque eu fico chateada. Pelo menos por enquanto, não há nenhuma novidade sobre o possível retorno do Neymar pro Santos. Por outro lado, não para de pipocar informação, né, sobre outros clubes que estariam atrás do brasileiro. Eu já nem sei se estariam, se é empresário plantando, se não é, então vamos ver. Depois de Inter Miami e Chicago Fire dos Estados Unidos, um time do primeiro escalão do futebol inglês também teria entrado na briga. Valeu, Tim. A informação foi divulgada pelo ex-jogador Emerson Sheik, que é comentarista lá no SBT. O Neymar tem vínculo até o meio do ano com o Al Hilal, da Arábia Saudita, e ele já pode assinar um pré-contrato com outro time. Então aí fica, ele curtiu o post do Santos, né? Ele também gosta de um barulhinho. Uma rescisão contratual ou um empréstimo de 6 meses seriam opções para uma transferência imediata. Mas aí eu quero saber de vocês o seguinte, o Santos, ele pode seguir sonhando com o Neymar? Ou vocês acham que o futebol inglês é capaz de seduzir o jogador, apesar que eu acho que o Neymar ia detestar jogar lá? Entendeu? Eu acho que não tem nada a ver com ele. Ainda mais nessa altura da vida. Fala, o que vocês acham? Então, boa noite, Michele, boa noite, Zé, boa noite, galera. Boa noite. Eu penso assim, que pro Neymar, claro, ele que tem que saber o que é melhor para ele, mas no meu ponto de vista, o ideal, se ele ainda tiver a fim de encarar uma Copa do Mundo, tentar talvez deixar o nome dele cravado na história da seleção brasileira como um campeão do mundo, não ficar fazendo briguinha em rede social com um jogador que já foi campeão do mundo, no caso do Rivaldo, completamente desnecessário, um assunto que rendeu muito a semana passada. Eu entendo que pelo cenário, por tudo que se desenhou, o Santos é o melhor para o Neymar. Copa do Mundo está já se aproximando, não é? Você estando aqui no futebol brasileiro, mais perto do técnico da seleção brasileira, mas eu acho que seria o ideal. Ele perto de casa, talvez possa reencontrar a vontade de jogar bola, que é algo que o Neymar não faz há muito tempo. Ele sabe jogar, isso não se discute, ele é jogador de primeira prateleira, mas ele, tirando os problemas de lesões que teve,
o Neymar ele não andou muito focado na carreira. Não andou muito focado. Então, se ele realmente quiser jogar bola, eu entendo que o Santos é a melhor opção para ele, não sei se financeiramente, mas tecnicamente, acho que ele poderia se sentir mais confortável. Até porque, Zé, se ele vai para o futebol inglês, é claro e evidente que ele não vai para um time de primeira linha. Talvez pode ser um time intermediário, eu não tenho essa informação. É que seria um time do primeiro escalão. Mas Dentro disso que você falou, eu concordo muito com o que você disse. Não, só um parênteses, eu não estou aqui desconfiando da informação do Sheik. Eu concordo com o que você disse e acho que assim, seria até bom para o Neymar vir para o Santos, pensando em Copa do Mundo também. Vamos supor que ele vai para o Arsenal, para o Manchester United. Mas lá ele também não vai estar sendo Mas lá a pressão vai ser muito grande para que ele jogue e dê resultados. Aqui no Santos, sendo abraçado pelo Santos, pela torcida, ele vai poder ter um pouco mais de tranquilidade para de repente não jogar todos os jogos, para de repente se preparar olhando mais a longo prazo para a Copa do Mundo. Entendi. Se jogar lá, ele vai ter que jogar todos os jogos, render na Champions, dar títulos, e aqui não. Ele vem para se preparar para uma Copa do Mundo, para ser abraçado, vai ter o carinho da torcida, o carinho de todo mundo, do povo brasileiro aqui perto, vai poder se preparar de uma maneira melhor, visando Copa do Mundo. 1 ano e meio para ele se preparar, até o meio do ano que vem, visando essa Copa, que é a última dele. Lá, se ele for para a Europa, vai ter que mostrar, vai ter que falar, eu sou o Neymar, eu ainda tenho, eu ainda posso. E aqui não, aqui vai ser muito mais tranquilo, essa preparação vai ser mais tranquila. Aqui é para encerrar a carreira? Aqui é para... Entendo que ele ainda vai jogar nos Estados Unidos antes. Isso é uma opinião, assim, um achismo. Então, por exemplo, acho que o maior, talvez, inimigo do Santos nesse momento seja os Estados Unidos. Eu acredito que, se existe uma dúvida no staff do Neymar e na própria cabeça do Neymar, é entre ele estar com o Messi, com o Suárez ou o Santos. Sim. Qualquer outra possibilidade, até porque o que ele já abriu mão, talvez, de algumas propostas do futebol europeu para jogar no Al Hilal e fazer uma fortuna além das que ele já tem, né? Outras que ele já tem. Ele ainda tem 400 então milhões pra ganhar. agora é um pouco mais de prazer. Aonde vou ter mais prazer? Jogando no Santos, no meu clube de coração, jogando na minha cidade, aonde eu tenho meus parças, ou ao lado dos meus amigos, no caso de Messi. Eu acho que de um desses dois pontos sai o destino do Neymar. E fisicamente o Neymar não vai voltar a ser aquele Neymar que a gente viu. Então claro se ele for para a Inglaterra, um futebol muito físico, não vai ser complicado para ele também. Aqui, e outra, ele não vai gostar, ficar tomando chá às 5 da tarde. Ninguém gosta. Gosta de vinagrete, o lugar chove. Ninguém gosta. Chove nublado. Lógico, quem que gosta de ver A rainha tem que falar lá. Rainha não, rainha já morreu. Agora é o rei, né? Morreu, agora é o rei. Agora é o rei. Bom, enfim, eu acho que ele tem mais a cara aqui de Santos. Lógico que tem. Bom, e o craque brasileiro é tema da nossa enquete do dia. Na esteira da polêmica declaração em entrevista ao Romário, quando o Neymar disse que jogaria no lugar de Rivaldo na conquista do Penta, eu quero saber o seguinte: no lugar de quem o Neymar seria titular no ataque da seleção na Copa de 2002? Você acha que o Neymar seria titular no lugar do Ronaldo Fenômeno? Você acha que ele... gente, é difícil isso. No lugar do Ronaldinho Gaúcho? No lugar do Rivaldo? Ou de ninguém, né, gente? Não sabe que a gente foi penta. Como é que vai pôr o Neymar no lugar de um desses caras que arrasaram na Copa? Eu é NDA, nenhuma das alternativas. Quero saber de você aí de casa. Para participar da enquete, entra lá no site gazetesportiva.com, deixa a sua opinião. Ele falou que jogaria no lugar do Rivaldo. O Romário ali deu 3 opções para ele, né? Ronaldo, Rivaldo ou Ronaldinho. Não é que ele escolheu mas não colocou uma arma na cabeça dele. Né? Ele poderia ter simplesmente, educadamente, não dá, com respeito àqueles que foram campeões do mundo, coisa que ele não foi, coisa que ele não foi, ele deveria ter respondido no lugar de nenhum deles. Era porque o Romário perguntou na Copa de 70, com a Michele aqui. Perguntou na Copa de 94 e perguntou na de 2002. Aí ele não quis fugir. Bom, mas Ronaldo e Ronaldinho é impossível. Não, acho que os 3 seriam. Rivaldo também, porque ele foi o cara que bateu ali com o Ronaldo. Aliás, eu fui convencido, porque na redação isso aí deu, nossa senhora, deu briga, danado lá na redação. E eu fui convencido de que se tivesse que escolher um dos 3 para não ficar no muro, seria o Rivaldo. Seria o Ronaldinho Gaúcho. Jamais. Sabe por quê? O Ronaldinho Gaúcho não era o Ronaldinho Gaúcho do Barcelona ainda. Ele fez o gol de falta. Ele estava no Paris Saint-Germain, estava ainda subindo de produção na Europa. O Rivaldo já tinha sido o melhor do mundo, já jogava muito no Barcelona. Ronaldo Fenômeno, então nem se fale. Então, assim, se fosse para escolher um para não muretar, seria o Ronaldinho Gaúcho até pela posição. Agora, os 3 foram campeões do mundo. É muito complicada essa situação aí. Nenhuma das alternativas. Não, nem NDA. Depois o Ronaldinho ainda virou o que foi. Então você pôs Ronaldinho Gaúcho. Se fosse para não muretar, eu iria no Ronaldinho. Não, mas tem opção mureta? Não, tem opção mureta, então vou muretar. Então nós vamos na mureta, você acha que não? Não é mureta, não, é a opção mais real, concreta. Não tem. Concreta. A gente tem que... Parece que as pessoas esquecem que o respeito é fundamental.
Respeito, os caras ganharam o título de campeão do mundo. Ele, como um jogador, sabe, eu imagino que saiba qual é a dificuldade de ganhar uma Copa do Mundo. Né? Coisa que ele não ganhou. Ele tem que falar, jamais. Assim, no lugar de nenhum deles. Ele pode até no íntimo entender e tal, mas em respeito a esses profissionais, esses caras aí, pra mim, sem conversa nenhuma. Bola rolando no Gazeta Esportiva. Ontem à noite o São Paulo estreou pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo ficou no empate. Dá uma olhada como foi. O São Paulo estreou no Paulistão enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto, mas o time que entrou em campo era aquele famoso alternativo. Com um só minutinho no relógio, o Rian Francisco assustou o adversário com essa bola aí no travessão. E como o primeiro tempo foi de poucas chances, olho então na segunda etapa, que teve essa grande defesa do Rafael no chute do Pablo Tomás. Mais tarde um pouquinho, o próprio Pablo Tomás foi aproveitar a bola recuada para o Rafael, o jogador caiu e o juizão marcou pênalti. Mas é claro que o VAR entrou em ação e após a análise, o árbitro anulou a penalidade e mandou o jogo seguir. Nos acréscimos, o Douglas Baggio finalizou cruzado e o Sabino mandou de cabeça para escanteio. E ficou nisso, jogo morno e 0-0 no placar. Los chicos que acá jugaron este partido lo hicieron con mucha seriedad. Tratamos de armar un equipo con algunos jugadores de experiencia para que transmitan seguridad a los jóvenes que se iban incorporando. Y creo que fue positivo, el juego fue positivo. Obviamente que siempre hay que seguir trabajando para mejorar. Y con los jóvenes que, bueno, algunos tuvieron su oportunidad de debutar, de demostrar e lo hicieron muy bien. E aí, o que vocês acharam do jogo? Se eu pudesse recuperar os 90 minutos de vida que eu perdi assistindo esse jogo aí, eu recuperaria, viu? Porque foi um jogo muito ruim do São Paulo. A gente, claro, tem que levar em conta que o São Paulo não estava completo, muitos jogadores ainda estavam voltando lá dos Estados Unidos, muitos jogadores da Copinha também. Um gramado muito ruim do estádio lá do Botafogo de Ribeirão Preto. E um resultado que a gente não pode avaliar muito assim, não pode tirar muito como parâmetro. São Paulo voltou agora dos Estados Unidos, depois a gente vai poder comentar um pouquinho mais, tem um jogo importante essa semana. E esse jogo vai dizer muito pouco do São Paulo na temporada. O que a gente pode tirar bacana desse jogo aí foi o menino Rian Francisco, que me parece ser um baita jogador de futebol. Me parece ser um jogador que vai ser muito aproveitado pelo Zubeldia nesse ano de 2025 e que mostrou muita personalidade nessa partida. Já colocou uma bola no travessão logo no começo, isso fez com que ele se soltasse mais no jogo. E é um menino para a torcida do São Paulo ter muito carinho com ele, porque vai poder ajudar e ajudar demais, não só em 2025, como nos próximos anos aí do São Paulo, né, Rafa? Então, eu estou muito com o Zé. Eu trabalhei no jogo do São Paulo com o Botafogo, né? Porque senão não teria assistido mesmo. Assim, é muito complicado a gente fazer uma avaliação, fazer uma crítica sobre esses jogadores, porque o profissional tem que ter condição para realizar o seu trabalho. Primeiro, a condição de descanso, que ela é fundamental para todos. E não teve, né? Teve descanso, mas aí você tem o descanso na função do jogador de futebol, você tem que ter uma pré-temporada, o cara tem que começar a entender um novo processo, são jogadores chegando. O time que entrou em campo ontem, em função da divisão do elenco que estava nos Estados Unidos, voltando dos Estados Unidos, elenco da Copinha, foi um time que nunca jogou junto. Então, vai se esperar o quê de uma partida como essa? Não podia ser nada diferente do que foi um jogo horroroso, um 0-0, mas eu isento todos os participantes. Lamento pelos dirigentes e por essa ganância, né? Porque é o seguinte, agora tem que ter jogo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, passa Natal, Ano Novo, tem que ter jogo toda hora. Não é assim. A gente tem que cuidar do produto futebol. O produto futebol, ele é muito valioso e importante. Mas se você começa a não valorizar esse produto, colocar um produto de má qualidade no ar, né, a coisa vai desandar. Eu lamento que a gente estejamos vivendo esse momento. Bom, hora de ir para o Parque São Jorge, né? Falar de Corinthians com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Quero que você conte pra gente um pouquinho do caos, porque foi um caos, né? A reunião de ontem para essa votação do impeachment do presidente Augusto Mello que rolou. E você, bem que você falou, que tinha que ter um pouco de cautela, que você ainda estava meio receoso que podia não acontecer. E você vê, não terminou, não é isso? Boa noite.
Boa noite, Michele, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Exatamente, Michele. Aí não era palpite, era informação mesmo. Já tinha informação antes da reunião de que o Augusto Melo ia tentar anular mais uma vez ou adiar mais uma vez a reunião com uma liminar na Justiça. Isso de fato aconteceu. Um dia antes a gente mostrou aqui o Augusto Melo falando categoricamente que não faria isso, mas de novo ele entrou na Justiça, de novo também teve uma liminar negada. A gente teve a reunião e vamos tentar aqui resumir tudo o que aconteceu, porque como você disse, Michele, foi um caos, foi muito desgastante. O pessoal tem uma noção, nossa equipe chegou 3h30 da tarde aqui e saiu 3h30 da manhã, 3 horas da manhã. Enfim, bem complicada a situação aqui do Corinthians. Vamos começar então por ordem cronológica. Antes de tudo, membros da diretoria da Gaviões da Fiel, a gente vai mostrar para vocês aí o vídeo, eles conseguiram entrar no Parque São Jorge e foram para cima do Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, que acabou batendo boca pelas redes sociais, né? Batendo por teclas com as redes sociais, desafiando a Gaviões também peitando ali o Rubão, e aí a gente tem um vídeo aí para a gente mostrar, cedido pela própria assessoria da Gaviões da Fiel, de um encontro que a gente teve inesperado da Gaviões com o Rubão dentro do estacionamento do Parque São Jorge. Vamos ver. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está nessa situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação, tem gente desse tipo, cara, principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians tá nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Bom, a gente acabou assistindo aí então a entrevista do presidente Augusto Melo, não entrou o vídeo do qual eu citei aqui, até vou pedir para o diretor falar comigo se a gente tem o vídeo na ponta da linha, o vídeo da Gaviões da Fiel indo para cima do Rubão. A gente assistiu essa entrevista do Augusto Melo que ele concedeu depois da reunião ter sido suspensa, né? Como todo mundo já sabe, a reunião foi suspensa, o Augusto Melo deu essa importante declaração, porque aí o presidente está praticamente declarando guerra contra o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que é quem está tocando todo esse processo de possível destituição do Augusto Melo. Pela primeira vez, o Augusto Melo falou do nome do Rubão, no nome do Romeu Tuma Júnior dessa maneira, ameaçando até tentar destituir o Romeu Tuma Júnior do cargo da presidência. Depois de tudo isso, a gente conseguiu falar com o Romeu Tuma Júnior, nós e toda a imprensa que veio aqui para a cobertura. Então vamos ouvir aqui a primeira parte do Romeu Tuma Júnior se defendendo das declarações e das acusações ditas aí pelo Augusto Melo. A gente espera que seja no menor prazo possível. Eu garanto que em menos de uma semana isso não vai ser resolvido. E a gente espera realmente que essa fase seja superada e que o Corinthians possa sair dessas lamentáveis páginas policiais. O tempo do estatuto, o tempo do processo interno administrativo é diferente do tempo da polícia, é diferente do tempo da justiça. Às vezes as coisas na polícia são diferentes do que é dentro do estatuto. O estatuto, e o que o conselho faz é apurar se houve prejuízo para a imagem, se houve prejuízo para o clube. Se houve, o infrator tem que ser punido, e é isso que a gente está observando. Independe de ter resultado em inquérito policial, ter resultado em processo. Bom, e o Romeu Tuma Júnior também falou sobre uma previsão de nova data, como é que vai ser o caso da Vaidbet. Então vamos ouvir então o Romeu Tuma Júnior tentando explicar para o torcedor como que vai continuar essa reunião que foi suspensa aqui ontem no Parque São Jorge. Eu lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu só quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. Nós tivemos metade da reunião concluída, nós precisamos suspender por uma solicitação do plenário de todas as partes, foi uma decisão unânime.
fácil adiantar da hora, o clima de muita tensão que havia lá no clube. Bom, tá aí o Romeu Tuma Júnior. Agora eu vou aproveitar para chamar as imagens da confusão que a gente acabou presenciando aqui no Parque São Jorge. Pode rodar aí, Felipe, as imagens feitas aí pelo Melchior Brito com o auxílio do Renato Alves. A gente flagrando ali a saída dos conselheiros do Corinthians de dentro do Parque São Jorge, dentro do mini ginásio do Parque São Jorge, onde estava acontecendo tudo. A gente primeiro filmou ali, mostrou a presença de torcedores corintianos aqui na porta do Parque São Jorge. Vocês estão vendo aí as imagens da torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, com alguns torcedores comuns que foram ali para a porta do Parque São Jorge. Augusto Melo concedeu aquela entrevista que a gente acabou de mostrar, saiu escoltado pelos seguranças e também foi pressionado. A gente tem imagem aí, ó, o Augusto Melo sendo pressionado por torcedores dentro do Parque São Jorge, ali tentando entrar no prédio da administração, e não só ele. A gente também tem imagens aí do Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, responsável também por ter levado esse caso da Vai de Bet para frente. Enfim, algumas imagens, um pouquinho só, né, do que aconteceu aqui ontem no Parque São Jorge. Muita confusão. Dentro da reunião, para a gente ser bem sucinto e resumir, teve um grande problema, porque é normal, é costumeiro, você dentro do rito da votação para uma destituição, ter ali uma aprovação dos conselheiros para que o processo seja encaminhado justamente para a votação da destituição. Por exemplo, é assim, mais ou menos assim, todo mundo aqui concorda, depois de ouvir aqui, de ter o parecer da Comissão de Ética, todo mundo aqui concorda que a gente tem que votar pela destituição ou não do presidente Augusto Melo? É assim que funciona. O pessoal votou que sim, né? Teve uma confusão ali, porque normalmente, para ser mais rápido o processo, o Romeu Tuma Júnior pede só para levantar quem discorda. Quem discorda, levanta. Levantou uma turma, ele falou, bom, então tá aprovado, vamos seguir. O pessoal não gostou e falou, não, vamos votar no papel. E aí faltou cédula, teve um monte de problema, teve que ser voto um por um. Por isso tudo foi retardando a reunião, algumas paralisações, até que eles conseguiram fazer a votação da votação. A votação para saber se ia existir a votação da destituição. E aí o Augusto Melo acabou perdendo, 126 a 114. Com isso, o Conselho Deliberativo decidiu que o Augusto Melo, sim, terá de passar pela votação de sua destituição ou não dentro do Conselho Deliberativo. Só que com a passada hora, muitos conselheiros começaram a ir embora, e aí o Romeu Tuma Júnior, em decisão unânime ali, junto com Augusto Melo e todo mundo, decidiu suspender essa reunião, que vai acontecer, a gente ainda não sabe quando. Há uma informação de que ela deve acontecer daqui a 15 dias, mas a gente tem que aguardar. O Romeu Tuma Júnior ainda não decidiu qual é a data da nova reunião, que na verdade é uma continuação, só uma continuação. Inclusive, quem não estava na reunião de ontem pode aparecer na próxima, porque é como se você tivesse chegado atrasado apenas. E aí sim, eles vão ter ali a continuação do processo, que tem o quê? Vai ter a manifestação do presidente da Comissão de Ética, a manifestação do Augusto Melo e em seguida a votação. Uma informação é que dificilmente, é muito improvável que essa votação aconteça aqui no Parque São Jorge. Isso está praticamente decidido por falta de segurança. A acusação do Conselho Deliberativo do Corinthians é de que a gestão está agindo com a intenção de causar confusão, de provocar o tumulto. E isso ficou muito latente num vídeo publicado pelo ex-jogador Dinei, que é um apoiador do Augusto Melo, e ontem subiu lá na diretoria, fez um vídeo público nos stories, e muitos dos torcedores que foram vistos intimidando conselheiros aqui embaixo, depois foram vistos nesse vídeo do Dinei lá em cima, dentro da sala do Augusto Melo, comemorando ali o fato da votação ainda não ter acontecido. Então é um clima de fato muito quente, e a gente ainda pode ter talvez algum novo desdobramento do caso da Vai de Bet na polícia, enquanto o Romeu Tuma Júnior decide para quando ele vai mandar essa votação da destituição ou não do Augusto Melo, e também onde vai acontecer essa votação. A única coisa que foi decidida ontem é que sim, ela vai acontecer, porque essa foi a decisão da maioria dos conselheiros ontem aqui no Parque São Jorge. Michele. Tá. Osmar Garrafa, como é que tá a situação do Corinthians? Tá complicadíssima, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Essa questão de adiar, não é melhor ou é pior para Augusto? É melhor já resolver quando tem um pepino? Michele, assim, não é melhor resolver? Não sei se é melhor. Dá para trabalhar politicamente e tentar reverter. Pode ser. Essa é uma avaliação. A diferença foi pouca.
Então ele pode trabalhar lá dentro do clube. Agora ele precisa ter todos os votos. Para conseguir os votos necessários para o lado dele. Então, assim, eu me apego muito no Corinthians. No Corinthians. Penso que para o Corinthians isso é péssimo. Dentro de campo, o time está vivendo um bom momento. Né? Muito se deve a essa recuperação ao Fabinho Soldado, a gestão que aí está. A coisa estava muito complicada o ano passado, numa janela. Aí muita gente vai dizer, mas financeiramente, gastou muito. Ó, se não tivesse gasto, o Corinthians teria caído. Teria, fato. Então agora vai ter que resolver esse pepino no aspecto financeiro. E a gente perguntou no Mesa Redonda domingo, já sabia a opinião do Miller, do Paulo Sérgio, mas fiz questão de perguntar ao Castan, que jogou no Corinthians e tem a visão do jogador, né? Se esse aspecto político pode prejudicar o campo. Pode prejudicar o campo. O Castan foi taxativo e foi dentro da linha do Miller e do Paulo Sérgio. Disse que, enquanto estiver pingando cascalho normalmente, não atrapalha em nada. Mas, e isso é uma boa notícia, mas, né, no aspecto financeiro, a imagem do Corinthians, ela fica desgastada no meio, né? Então, o cara vai investir nessa marca, a marca vai se desgastando. E, obviamente, se falta recurso, pode começar a afetar o campo. Então, lamento muito pelo Corinthians. Isso não é novidade no Corinthians. Acho que já o Corinthians, eu acompanhei, estava trabalhando no jogo de São Paulo e acompanhando o que estava acontecendo lá. Tinha gente, foram lá imprimir cédulas. Pô, o Corinthians, o Clube da Grandeza do Corinthians, tem que ter um painel de votação. Né? Era isso que eu ia vamos dizer entrar agora. na modernidade. Senta, levanta. Quem está de pé? Gente, isso não é nem na reunião do condomínio que eu administrava lá no São Francisco que a gente fazia isso. Urna eletrônica. Eu acho que assim, pelo amor de Deus, então é muito amadorismo, né? Muitos clubes são muito arcaicos. Você tem uma votação para fazer a votação, isso já é uma coisa. Aí vai lá, falta cédula. Aí um entra na sala, o outro pega uma imagem e vê quem entrou para causar uma confusão. Então, assim, e o Castan, ele pode falar com muita propriedade, porque ele pegou um Vasco extremamente problemático, então ele pode falar muito bem sobre isso aí. O que eu acho é que esses estatutos, é tudo muito amador, às vezes. É de outra época, né? Tudo precisa ser modernizado. Mas não há um interesse na modernização. Não. Porque se modernizar ajuda. mas... Ajuda demais. Não dá pra ser desse jeito que é. Mas eles não querem. Gente, faltar cédula... Mas a confusão faz Cédula parte. é papel, né, gente? É só pegar ali, um bloco de... Vai na loja, compra um bloco de sulfite. Você não pode ir lá com 300 pessoas ficar cortando folha na hora pra fazer isso. Não dá, Estamos falando do Corinthians, né? E aí, vamos fazer levanta, senta, não, aí isso aí. Sabe, é tudo um jogo político ali também, porque tudo envolve política. Você, vai fazer a votação secreta, não vai, isso pode mudar o resultado. Isso pode a votação é secreta ou é aberta? Sim, não, é secreta, mas eu tô falando, a partir do momento que você fala, levanta, senta, você já aí vê não quem não vai. Não, Exato, aí não é secreta. Exatamente, então já complica tudo. Aí querem fazer diferente na hora. Sabe, é uma coisa muito antiga, muito arcaica. Isso não ajuda em nada o Corinthians. Nada, nada. Bola é uma coisa, a gente não pode... Assim, o Corinthians dentro de campo tá bem demais. Tem uma sequência de vitórias que data do ano passado. Agora, esse tipo de coisa aí é extremamente prejudicial para a imagem do próprio Corinthians, como você disse. Isso aí joga contra um time de uma grandeza enorme, como é o Corinthians, de um clube gigantesco. Isso aí é extremamente complicado. Depois você vai tentar um investidor, uma bagunça danada, um estatuto. E não é só o Corinthians que tem um estatuto assim, arcaico, antigo. Muitos outros clubes têm, e isso é para muita gente se perpetuar no poder, infelizmente. Bom, seguinte, vamos para o primeiro contato com Marina Buffon, que está na academia de futebol. Boa noite, Mar. Quer dizer que tem jogador se despedindo do Palmeiras? Oi, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, finalmente, Vitor Reis se despedindo do Palmeiras. Tanto o Verdão quanto o Manchester City divulgaram hoje, anunciaram oficialmente essa negociação, essa venda. O Vitor Reis, que estava desde os 10 anos aqui no Palmeiras, estreou no profissional no ano passado, em junho do ano passado, jogou aí 22 jogos no profissional, 19 deles como titular, fez 2 gols, um deles contra o Corinthians, outro contra o Flamengo, ou seja, gols aí importantes para a história recente do Palmeiras. E ele se despediu, portanto, aqui da academia de futebol e também dos seus companheiros. Olha só o que ele falou. Como você falou, estou aqui desde os 10 anos. Muitas pessoas aí acham que foi muito rápido nessa trajetória, mas foi muita luta desde os 10 anos. O Palmeiras já tornou minha casa, já tornou minha segunda família. E eu só tenho a agradecer, não tenho
tenho nada a falar, só tenho a agradecer. Me sinto muito feliz, saber que agora eu vou jogar num excelente time, um time de muita qualidade, como é aqui no Palmeiras também. E acho que é isso, só tenho a agradecer a todos, agradecer à comissão, aos jogadores que fazem tudo isso se tornar realidade, verdade. E é isso, só tenho a agradecer aí a todos. Vou levar o Palmeiras sempre no meu coração, vou levar para lá, vou levar para minha vida inteira, que foi minha casa durante Porto Velho. Avante palestra. Vitor Reis chega aí no Manchester City com um contrato de 4 anos e meio. A venda dele foi por 37 milhões de euros, o que dá aí mais ou menos 232 milhões e meio de reais. O zagueiro, o recorde, né? Esse valor para um zagueiro vendido do Brasil para o exterior. Realmente o Vitor Reis aí fazendo história nesse sentido para o Palmeiras. Ele que, Michele, você se lembra muito bem, você esteve com ele há poucos meses, ele estava no troféu Mesa Redonda, inclusive no site do Manchester City, a gente recebeu um destaque lá, o Vitor Reis que recebeu o troféu Mesa Redonda, aparecemos aí no site oficial do Manchester City. E falando em base, o Vitor Reis foi colocado ali numa montagem que o João Paulo Sampaio, que é o diretor de base do Verdão, respondeu uma provocação do Corinthians. Ah, mas que provocação? No domingo, o Palmeiras foi eliminado da Copinha. Vocês sabem que Copinha dá o que falar em relação a Palmeiras, o Corinthians maior campeão. E aí o Corinthians soltou uma provocação nas redes sociais. Primeiro derby de 2025 cancelado. Soltou essa provocação. E aí, o Sampaio, portanto, ontem respondeu essa provocação no seu story pessoal, colocando uma escalação aí possível de joias palmeirenses, que inclusive já foram vendidas, Endrick, o Estevão, que também já está vendido para o Chelsea, agora o Vitor Reis é o caso, e outros nomes, Giovani, Luiz Guilherme, enfim, jogadores que inclusive têm idade para jogarem a Copinha, e daí ele respondeu essa provocação. Todo esse time aí dá 1,2 bilhão de reais, meio que deu essa respondida nessa provocação do Corinthians, tá certo? Agora uma outra notícia que chegou agora pra gente aqui, vocês devem estar se lembrando que recentemente a gente falou do interesse do Palmeiras no Claudinho, do Zenit. Estava tudo muito bem encaminhado para essa negociação ser concretizada nos próximos dias, mas hoje, segundo informações do GE, inclusive a presidente Leila Pereira falou com o Globoesporte.com, essa negociação foi atravessada por um clube do Catar. A Leila, nessa entrevista ao GE, acaba dizendo que inclusive chegou a falar com o jogador, com o Claudinho, ele deu a palavra dele, já estava tudo acertado com o Claudinho, com o Zenit, com o staff do jogador, mas hoje um comunicado chegou aqui ao Palmeiras falando então que o Claudinho, a sua staff, por fim, resolveram seguir por outro caminho. Ele irá, portanto, para um clube do Catar. Essa negociação está encerrada. Pegou aqui o Palmeiras desprevenido, de surpresa. Pois é, Palmeiras continua no mercado aí procurando um jogador para essa posição, gente. Por todas as informações, diga, Garrafa, Zé. É uma perda, né, Zé? O Vitor Reis sair de uma forma tão precoce. Lamentavelmente, o futebol brasileiro vive assim, os jogadores estão subindo de forma muito rápida e, obviamente, estão saindo de forma muito rápida. Ou seja, no final do ano aqui, o Vitor Reis estava como grande revelação, recebendo o troféu Mesa Redonda. Até o Manchester City falou do troféu, que ele ganhou o troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. E a gente não conseguiu desfrutar um pouquinho mais do Vitor Reis. É um problema pro Abel. A ausência do Claudinho, toda vez que tem janela, Claudinho vem ou pro Flamengo ou pro Palmeiras e o Claudinho se encaixa em outra questão. É um bom jogador, mas também não é o Claudinho também, não é o Claudinho, né? O Claudinho é o Claudinho, né? Em relação ao Vitor Reis aí, 35 milhões de euros, mais de 200... É muito, né? Embrulhar, Tinha que ir, né? E levar no aeroporto. Não tem o que fazer. Até porque a maior negociação de um zagueiro aqui no Brasil tinha sido o Beraldo, 20 milhões de euros. Então 15 milhões a mais. Impressionante. Cifras impressionantes. A proposta foi considerada irrecusável. Belíssimo jogador, belíssimo jogador. No entendimento de maneira correta. E aí o Vitor Reis vai brilhar lá no sítio do glorioso Guardiola. Em relação à publicação do JP Sampaio, sentiu, né, o JP, né? Eu achei que ele não foi bem na resposta. Por quê? Porque assim, se entrar na brincadeira, beleza, o Corinthians dá alfinetada, você dá alfinetada aqui. Mas eu achei a alfinetada ruim. Por quê? Porque ele vem falar de valores, então tem que chamar... Então, quer dizer, com os meninos que tem lá na base não dá pra ganhar? Tem que chamar esses daí que foram vendidos e são caros? Sabe, ele foi por um terreno que não achei... Você acha que ele desqualificou? Não conectou com a brincadeira do Corinthians.
Achei que foi nada, a resposta dele não tá dentro do contexto. Eu acho uma brincadeira tão boba essa aí. Eu achei nada a ver a resposta do JP. Porque assim, a brincadeira, o Corinthians brinca aqui, lá no Twitter, e o outro responde, beleza, tudo Não, tranquilo. peraí, qual que foi a brincadeira? Olha, ó. O Corinthians botou primeiro derby do ano cancelado. Porque o Corinthians avançou na Copinha e o Palmeiras não. E se os dois tivessem avançado, seria Palmeiras Iam e Corinthians. se encontrar, tá? Na semi. E aí o Palmeiras respondeu com isso aí. Aí o Sampaio respondeu com isso aí, dizendo que então tem que chamar esse time agora pro derby não ser cancelado. Deixa eu ver. Nada a ver a resposta dele. Vai, Michele. Será que vale a pena trazer esse time de volta pro derby não ser cancelado? Não foi nada a ver a resposta dele. Ele deveria ter respondido, a gente atual, sei lá, ganhou 2 recentemente, uma coisa assim. Ele falar do valor de jogador, o que tem a ver com o derby? Ou ele podia pôr o valor do cofre, tipo, não sei quantos milhões de reais futebol, na conta. Esse negócio de dinheiro é pra fora do campo. Dentro do campo é bola. Sei lá. Não tem nada a ver. Completamente nada a ver. Sei. Bom, eu ainda tô pensando na brincadeira. Não, a brincadeira, ele não entrou na brincadeira. Ele não entrou na brincadeira. 2025 vai marcar uma mudança importante para os torcedores que frequentam os principais estádios do Brasil. Garrafa, você não estava aqui ontem, mas eu vou falar de novo. Você sabia que dia 25 de janeiro os planetas vão estar todos alinhados? Todos. E só vai acontecer daqui 160, acho que milhões ou 1000 anos de novo. Isso significa o quê? Isso significa que 25 de janeiro a gente tem que olhar para o céu, ver Júpiter, Saturno e todo mundo. Bom. Deixa o Silvestre ouvir isso. Mas é o seguinte, pro torcedor, o que isso vai mudar? Não vai mudar nada o negócio dos planetas, mas tem uma outra coisa que vai mudar e o José Paz vai te explicar. Essa imagem aí tem se tornado cada vez mais comum. É que a partir do meio desse ano, todos os estádios com capacidade para 20 mil pessoas ou mais aqui no Brasil precisam estar equipados com leitores de biometria facial para liberação da entrada dos torcedores. A medida é uma mudança importante na Lei Geral do Esporte e uma tentativa de combater o cambismo nas principais arenas do país. O cambista hoje, se ele quiser vender, primeiro, ele tem que arrumar o cliente antes de vender o ingresso. Ele precisa fazer com que o cliente dele faça todo o processo de biometria. Então isso por si só já praticamente eliminou 98% da prática do cambismo. Os outros 2%, obviamente, né, são as eventuais tentativas de fraude. A nossa equipe de reportagem foi até o escritório de uma das empresas que atuam nesse ramo para entender como funciona essa conexão inteligente entre a catraca e o reconhecimento facial. Hoje, mais de 20 estádios do Brasil já contam com esse tipo de tecnologia. Existe um índice, né, que a gente chama de acurácia, que é do match, né, entre a face capturada e do torcedor que está se apresentando, e se isso passar de 94%, o torcedor é liberado, ele é reconhecido, ele é liberado. No momento ali da compra do ingresso para um jogo de futebol, o torcedor tem o próprio rosto capturado pelo site da compra. Esse rosto, essa imagem, ela é transformada num código de computador e é esse código que é enviado para a catraca dos estádios. Ou seja, a nossa foto, a nossa imagem, ela não fica circulando aí pela internet, não. Aliás, essa captura em forma de código é o principal argumento a favor da biometria facial e contra as críticas em relação a uma suposta falta de proteção dos dados de quem usa esse sistema. Segundo o diretor de uma das empresas que trabalham com essa ferramenta, o reconhecimento facial veio para ficar e vem ajudando inclusive em outros setores fora do futebol. No momento que esta pessoa fizer a compra do ingresso, a gente possa compartilhar essa informação deste CPF com as secretarias de segurança e se ela tiver algum problema, a Secretaria de Segurança retorna para nós, para que seja feita lá um bloqueio nesse CPF. A tecnologia chegou de vez no futebol, tanto dentro quanto fora de campo. Ô Zé,
Que legal isso, hein? É legal, né? Uma mudança importante aí na Lei Geral do Esporte agora. Todos os estádios? Com mais de 20 mil pessoas, com capacidade para mais de 20 mil. Isso Todos é muito legal. aqui no Brasil terão que ter essa leitura, esse reconhecimento facial, até para evitar o cambismo, como eu disse na matéria, mas já reconheceram inclusive pessoas que estavam sendo procuradas pela justiça, e aí esse dado, essa informação é enviado para a polícia, para as autoridades, e aí pegam a pessoa lá no estádio. Aconteceu recentemente, inclusive, no jogo do Palmeiras. O cara estava sendo procurado lá, foi para o jogo, deixaram ele entrar, quando ele entrou, a polícia pegou. Então é uma coisa bem interessante aí que está acontecendo no Brasil, uma tecnologia que veio para ficar realmente. Em jogos da Copinha agora, reconhecimento facial rolando, você não precisa comprar o ingresso na Copinha, mas tem que fazer um cadastro para poder entrar no estádio lá, ter a face lida e adentrar o estádio. Mas e se você não pode ir, você não pode passar seu ingresso para outra pessoa? Não, quando você vai fazer a compra, você tem que coligar a compra com o CPF. Então, por exemplo, eu vou comprar para você, eu tenho que botar lá, eu vou comprar para a Michelle, boto o seu CPF e você tem que fazer o seu reconhecimento facial no momento da compra. Entendeu? Então, não dá mais para eu comprar 15 ingressos, eu dou um para você, um para o pessoal aqui, um para o Garrafa, não tem como. Você tem que coligar com um documento com o CPF. E aí, Garrafa, você acha legal? Eu acho que a tecnologia, no sentido de prevenção, de evitar a perda no aspecto financeiro para o clube, tudo é válido, né, Michelle? É a segurança de todos nós. Eu vou contar uma coisa, o meu aplicativo do plano de saúde reconhecimento facial para pedir reembolso. Sim. Gente, não funcionou. O meu também não funcionou. Aí eu falei, gente, será que é porque eu tô feia? Aí passei maquiagem. Não, porque eu tava sem maquiagem. Falei, é que o planeta não tava alinhado. Não tava me reconhecendo. Aí eu falei, vou pôr maquiagem. Pus maquiagem, batom, não reconheceu. Não deu problema. Aí liguei lá, fiquei nervosa, né? Bom, aí foi no manual. De volta ao Parque São Jorge com o Thiago Salazar. Salazar, me diz uma coisa, como que tá a expectativa pro Timão, pro jogo de amanhã contra o Água Santa? Olha, né, Michelle, diferentemente do que acontece aqui no Parque São Jorge, lá no CT, na Neoquímica Arena, quando a gente vai falar de futebol, é outro clima, é outro papo, é outro tom, aí vem o otimismo, a alegria, a grandeza da camisa do Corinthians. O Corinthians está embalado numa sequência de vitórias desde o ano passado, um grupo que está se dando muito bem. Teve esse probleminha aí do Yuri Alberto com o Romero, mas já foi resolvido, já se abraçaram, tiraram fotos, enfim, o Corinthians está muito concentrado em manter esse elenco junto, unido, não perder titulares aí nessa janela de transferências, porque todo mundo acredita que dá para bater campeão nesse ano, pelo menos de um título, mas a esperança é de que o Corinthians vai ter condição de brigar em todas as competições. Amanhã tem jogo, amanhã tem terceira rodada do Paulistão, o Corinthians vai receber o Água Santa às 7h30 da noite na Neoquímica Arena, chance de emendar a terceira vitória seguida em 2025 e é o último jogo antes do primeiro clássico. No domingo, no Morumbi, o Corinthians vai visitar o São Paulo, vai fazer o primeiro clássico de 2025 e o Ramon já avisou. No clássico, força máxima pela primeira vez na temporada, com exceção do Rodrigo Garro, que vai continuar tratando o problema dele no joelho. Então fica aquela dúvida. E contra o Água Santa amanhã, então? Porque ele vem revezando, né? Colocou um time na primeira rodada, um time na segunda, tá mesclando. Falou que todos os jogadores vão precisar de pelo menos 15 a 20 dias para ficarem ali 100%, né? Para começar a temporada de verdade. Tem essa dúvida, então. Que time que vai a campo amanhã para pegar o Água Santa? Vocês acham que já tem que meter todo mundo, força máxima, emendar, embalar com o clássico ou não? Vou passar a bola para vocês debaterem com uma última informação. Thales Magno foi titular no primeiro jogo, entrou no segundo tempo no segundo jogo, mas marcou 2 gols, um em cada jogo. Contra agora no último jogo contra o Velo Clube, o Thales Magno decidiu, fez o gol da vitória. Só que o contrato de empréstimo dele acaba agora, no meio do ano. Falta só 5 meses. Tem que ir lá e negociar com o New York City. Será que o Corinthians vai ter que desembolsar uma grana? Vale a pena comprar definitivamente o Thales Magno? O Corinthians está correndo esse risco e está aí tentando negociar para deixar o homem aqui para o resto da temporada e por mais um tempo. Vocês acham que vale? Vou passar a bola para vocês. Um abraço. Valeu! E aí, vale a pena comprar o Thales Magno? Vale, o Thales está jogando muita bola. Eu também disse acho. Ontem na nossa live lá no YouTube, o Thales evoluiu muito essa questão do chute, de marcar gols, né? Porque no Vasco ele tinha essa dificuldade, era um jogador também muito jovem, ainda estava em formação quando subiu, foi subido às pressas, se a gente pode dizer assim. E hoje a gente vê que ele é um jogador muito mais completo, tem uma rodagem de Estados Unidos importante. Eu acho que valeria investimento. Tem que ver quanto custa, né, Garrafa? A gente está fazendo conta aqui com o dinheiro do Corinthians.
Mas tecnicamente, esportivamente, nossa, tem que tentar fazer de tudo. Eu faço sempre minha avaliação muito no aspecto técnico, né? No aspecto financeiro não cabe a mim. Exato. Eu, todo dia assim que eu vou lá, abro meu caderno, sou da época do caderno ainda. Caderno? Receitas, despesa, comigo é assim. Agenda, tem agenda. Vou lá, gastei, paguei. Você faz isso? Ok, lógico, tem que fazer pra ver se as contas fecham. Minha mãe fazia no cheque antigamente. Não, tem que fazer. Você já tá no nível que não precisa mais. Não, que isso? Ô, Rafa, aí você fica lá com menos. Gastou? Não, tudo não, as despesas fixas. Cartão de crédito, você bota lá? Cartão, prestação do carro, a luz, a água, o telefone. Condomínio. Essas coisas tem que pagar. As fixas, né? As bobagens, você colocar as bobagens, você pula do 5º andar. Então é isso. Agora, voltando pro Corinthians aqui. Você assina as streaming? Assina streaming? Assina, claro. Assina? Assina. Porque também entra essas contas. Você assina qual? Tem. Netflix, Premiere, essas coisas. Tem. Eu gosto. Agora, do jeito que tá futebol, você tem que... Agora é R$300 só em streaming, porque você tem que descobrir onde o jogo tá passando. Ontem eu nunca sei mais. Deixa eu falar do Thales. Então, tecnicamente, não se discute, até porque já começou o ano voando, já tá pedindo passagem, a gente discutiu no Mesa Redonda domingo. Porque o Romero titular, porque o Thales tem que ser titular nesse time. Ele tá entrando, fazendo gols, se identificou com o time. Ele chegou, ele foi talvez a primeira contratação na virada de chave do Corinthians. Foi. E ele chegou já dando resultado. O Corinthians, claro, sabe aquilo que pode e o que não pode, às vezes nem sabe, mas tem que fazer um esforço sim para tentar ficar com ele. Isso aí. Bom, vamos falar agora do São Paulo com o Zé Paz. Ô Zé, conta pra gente como que deve ser o time do São Paulo pro jogo de quinta-feira contra o Guarani. Pois é, a estreia do São Paulo no Morumbi, né, nessa temporada. O São Paulo veio lá dos Estados Unidos, chegou agora de madrugada, nessa terça, depois de uma pré-temporada lá. E agora os jogadores vão ser avaliados aí individualmente para ver quem que vai ter condição de jogar nesse jogo ou não. Hoje o time folgou, né, o elenco folgou, então trabalha nessa quarta-feira, já avisando esse jogo aí com o Guarani. Assim, time titular pronto já nessa partida aí do Campeonato Paulista, bem pouco provável. O Zubeldia deve mexer bastante ainda no time. Os caras estão chegando de uma viagem aí de mais de 10 horas, importante, foram lá, fizeram a preparação. Mas eles vêm tudo na primeira classe? Vem no mínimo ali na business, né? Né? Ali, tranquilo. Então é gostoso. Porque dura vir apertadinho, né? Que a gente viaja. Eu vou até Michele, pra ir pra lá, eu vou até de camelo, velho. Vai apertadinho. Vai naquela poltrona que não reclina? Qual o seu tamanho? Vou, 45 graus. Eu não aguento. Você, em 2 poltroninhas, você se resolve ali. Eu me resolvo até andando. Tranquilinho. Eu vou andando pra lá. Eu não gosto de andar de avião mais. Eu não gosto, não. Eu amo, eu não gosto de andar de metrô. Eu não gosto, prefiro metrô. Não dá. Não. Cansa muito alto. Gente, não é possível. Eu fico com medo, eu não gosto mais. Tem coisa que eu tô tentando esquecer as férias que vai se lembrar, avião, tal, não sei o quê. Ô, Garrafa, daqui a pouco e esse ano vai mudar tudo as férias, você viu, né? Me fala, Michele. Você viu, né, que eu já tava em reunião com a chefia. Final do ano, o campeonato termina em 21 de dezembro. Ele termina e já começa. E volta quando? Em Eu janeiro, não sei. que dia? Pega um pouco de férias em julho, hein, Garrafa? Julho. Resultado não dá, porque tem o mês ao vivo. Não dá. Garrafa, não pega, não vai pegar. Você vai vender os dias. Resultado da enquete. Acabou? Mas por que a gente põe enquete antes do final? Eu queria saber, mudou. Felipe Carvalho. Mudou. No lugar de quem o Neymar seria titular no ataque da seleção da Copa de 2002? Eu quero saber. Vai dar ninguém, no lugar de ninguém. Tá todo mundo com nós aqui. 84% dos votos fora o show. É isso. É isso, né, diretor? Não tinha como. Agora, turma, finalizando o nosso giro de reportagem, a gente volta agora com a Marina, informações do Verdão. Mar, como é que tá a preparação do Abel para o clássico de amanhã contra o Santos lá na Vila? Finalizada a preparação, viu, Michele? Hoje foi o terceiro e último treino aqui na Academia de Futebol. A gente pôde através das mídias sociais, enfim, a gente consegue acompanhar treino aqui, mas a gente pôde ver através das fotos e tudo mais que Felipe Anderson seguiu trabalhando com os seus colegas aqui. Ele que não esteve nos treinos anteriores e nos jogos anteriores por conta de problemas na coxa esquerda. Então pode ser que ele seja relacionado, inclusive pode estrear em 2025. E como falamos ontem, existe a possibilidade do Abel Ferreira escalar um misto do que ele já viu nessas duas escalações, do que ele teve de melhor, tanto na vitória contra a Portuguesa, quanto no empate contra o Noroeste. E aí é aquela escalação que o torcedor já conhece, de repente aí com a reestreia do Felipe Anderson, também o Thales no ataque.
E outras duas informações para fechar aqui o dia de hoje. O Piquerez continua treinando, deve estar perto de retornar e ser relacionado pelo Palmeiras. E o Rony também apareceu nas fotos. Será que vai ser relacionado novamente? Será que vai viajar para Santos? Amanhã, então, o primeiro clássico estadual paulista aqui de 2025, a gente vai estar lá, tá bom? Beijo, boa noite para vocês. Que legal, maravilhoso. Expectativa para esse jogo, José Paes? Vai ser um jogo bem interessante, né? O Santos retornando aí de uma Série B e agora se encontrando aí com o Pedro Caixinha. É bem verdade que deu uma oscilada contra a Ponte Preta, mas vai pegar um time do Abel que também, agora o Abel mesclando alguns jogadores nesse início de temporada. Tem tudo para ser um clássico bem interessante na Vila, a torcida motivada com essa volta do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro. Então tô numa expectativa bem legal para esse jogo. Acho que vai ser um jogo, sim, movimentado lá na Vila. Vila Viva Sorte, não é? Isso, essa é a expectativa, porque o que a gente tem visto assim não tem sido jogos muito agradáveis, né? O Abel, ele dividiu a equipe em dois, mas o Abel, ele entendeu o que é o futebol brasileiro, obviamente, ele é um campeoníssimo por aqui, né? Quinta temporada. Ele sabe o quanto é importante o clássico contra o Santos na Vila Belmiro, o quanto é importante o Campeonato Paulista. Então ele dividiu ali, dividiu aqui, mas ele vai juntar forças para a partida dessa quarta-feira contra o Santos. E aí o Santos vai se favorecer do fator casa, para tentar equilibrar. O Palmeiras, para mim, é favorito na quarta-feira, mas o Santos jogando na Vila, né? Mas será que o Santos vai tentar aquela pressão para cima do Palmeiras? Eu entendo Caixinha gosta de jogar assim. Eu entendo que essa é a grande alternativa para o Santos. Turma, acabou o programa. É isso. Obrigada, Garrafa. Valeu, José Paes. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau, gente. Tchau.